E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de review. Nós vamos comentar um pouquinho, vou comentar com vocês um pouco da minha opinião sobre o filme É Assim Que Acaba. Vou comentar aí as diferenças da adaptação e também um pouco sobre as polêmicas que estão girando em torno desse filme, né? Mas antes de tudo, tem um vlog, eu fui assistir o filme, eu fiz um vlog. Se você ainda não assistiu esse vlog, vai aqui em cima, clica no botãozinho aqui em cima, que tá linkado aqui no canal o vlog pra vocês irem lá conferir. Eu levei meu namorado pra assistir, foi uma experiência bem bacana, porque ele não conhecia nada, né, sobre o livro, sobre a história, e aí ter a opinião dele como uma pessoa zerada da história, né, foi bem bacana. Então, se você ainda não assistiu esse nosso vlog, vai aqui em cima e assiste, tá? Mas nesse vídeo vai ter uma opinião muito mais completa, minha apenas, né? E principalmente focada nas diferenças e nas polêmicas do filme, relacionadas ao filme. Bom, primeiro de tudo eu queria dizer que eu achei o filme excelente, eu gostei do filme, eu gostei da proposta e eu achei uma adaptação muito boa. Eu não sei se eu tenho baixas expectativas quanto a adaptações. Na verdade, quanto a essa adaptação, eu não tinha expectativa nenhuma. Até porque, gente, vamos lá. Esse filme não é um filme que tem muito pra onde fugir, né? Não é... É uma adaptação bem fiel. E não é como se, por exemplo, livros de fantasia que você abre margem para vários tipos de adaptações. Livros de ficção científica, que você pode abrir margem aí para outros caminhos, né? Nesse livro não, ele é um livro de romance comum, né? Apesar de tratar de um assunto muito forte, mas é um livro de romance, então não tem muito para onde fugir, né? Não tem muito o que criar ali de algo extraordinário que faça muita diferença da obra original, né? Então, quanto à adaptação, eu gostei muito. O pessoal reclamou, eu vi algumas pessoas reclamando de algumas mudanças, de algumas referências, mas assim, são referências mínimas e todas relacionadas ao Atlas, né? Primeiro de tudo, gente, no livro, o Atlas, personagem adulto, pós a infância, a adolescência ali da Lily, ele quase não aparece no livro, começando por aí, né? Eu acho que muitas pessoas acabaram se apegando muito mais ao Atlas, não pela história deles dois como adolescentes, né? Mas mais por causa do Assim Que Começa, um livro que eu não li e não lerei, eu já declarei isso pra mim, foi mais do que suficiente, É Assim Que Acaba, e tá bom a história da Lily ali, acho que tá ótimo. Na minha opinião, né? Mas quem leu e gostou, é isso aí. Inclusive, Raquel leu e amou o livro. Mas eu dei um stop nesse recorte aí de Colleen Hoover. Mas eu achei, assim, que fizeram pequenas mudanças, assim, algumas pequenas referências que não tiveram. Houve-se explicações, por exemplo, a referência do Procurando Nemo, que não teve no filme por conta de uma questão de direitos autorais da Disney, etc e tal. É óbvio, né, gente? A gente tá lidando aí com uma obra cinematográfica que acaba tendo que ter muitas questões legais, né, relacionadas à lei e tudo mais. Então tem essa questão de direitos autorais, sim, que você precisa adaptar, né? Diferente do livro, que ali você pode fazer uma referência que não vai causar um dano aquela referência que você está falando. Por exemplo, a gente citar marcas, né, dentro de livros não vai causar um dano grande não vai causar dano algum para a marca. Diferente de você citá-la em uma obra cinematográfica que pode causar um dano, eu tô dizendo assim, não um dano algo maléfico, mas assim, questão de direitos mesmo, que você não pode utilizar, você precisa pagar para poder utilizar, né? Então, eles optaram por não pagar, ou talvez a Disney não tenha liberado. E outras pequenas referências, assim, que foram mínimas mesmo, que diferem do livro, mas, sinceramente, pra mim, o livro foi estampado no filme. Estampado mesmo. Outra coisa que é muito interessante, ele utiliza certos recursos cinematográficos para envolver o espectador, que é diferente do livro.
Vamos lá. Pra você que não leu o livro e não assistiu o filme, você provavelmente vai pegar muitos spoilers aqui. Eu vou falar as coisas bem claras, tá bom? Eu não vou contar o filme inteiro, mas eu também não vou deixar de falar algumas coisas que podem ser consideradas spoilers. Então, eu já tô te explicando isso aqui agora. Bom, primeira coisa aí que eu acho que é bem bacana de pontuar. A forma como a Lily e o Ryle se conhecem é idêntica, né? Ela acabou de voltar lá do enterro do pai, teve toda aquele momento lá da cerimônia fúnebre e tudo mais, e é onde ela tá ali se questionando naquele telhado, naquele terraço, melhor dizendo, por que ela não conseguiu falar 5 coisas sobre o pai, né? Ela sai do velório dele e não consegue falar ali 5 coisas que ela amava no pai dela. A gente sabe por quê, porque o pai dela era um abusador, o pai dela era um cara que batia na mãe, né? Então, ela sabendo disso, e apesar de ele ser uma pessoa muito proeminente ali na cidade dele, ela conhecia ele dentro de casa, então ela não tinha como louvar um homem que poderia ser maravilhoso para as pessoas de fora, mas dentro de casa ele não era. Ela conhecia a verdadeira face do pai dela como um agressor, então ela obviamente não conseguiu falar nada sobre ele. E aí ela vai e tá ali naquele terraço refletindo quando chega um cara lindo, maravilhoso, não sei quem, sei lá, e batendo, quebrando cadeira, fazendo revoltada ali com a vida, né? Acho que essa seria a primeira bandeira vermelha, né? A forma como ele aparece na vida dela. Porque assim, não é normal, gente, você descontar as frustrações da vida sendo violento. Tem pessoas que descontam e isso não as torna pessoa violenta com outras, mas pra mim é uma bandeira vermelha. Às vezes você teve um dia complicado, teve um dia cheio, ali, estressante demais. Mas toda vez que você tiver um dia estressante demais, você for quebrar alguma coisa, isso é meio complicado, né? Então acho que isso daí já seria uma bandeira vermelha. Mas aí eles têm lá um momento entre eles, romântico e tudo mais, aí eles somem um da vida do outro, demora-se algum tempo e aí a vida da Lily segue. Exatamente como é no livro, porque ela se coloca ela vê logo de cara, né, que ele é um cara conquistador, que ele vai ali, que ele pega a mulher que ele quer, na hora que ele quer, e quando ele quer, e como ele quer, né. E ela vai e coloca logo uma barreira aí, ela diz pra ele, comigo não vai ser assim, ponto final, não vai ser do jeito que você quer. Então, ela meio que vira um desafio pra ele também, né. Ele vai atrás dela, ele tenta conquistá-la, eles se reencontram depois quando ela tá ali abrindo a floricultura dela, ele sabe do amor dela pelas plantas, porque foi algo que eles conversaram. E aí, coincidentemente, né, nada é coincidência dentro de um livro, a irmã dele vai trabalhar para ela, né, na floricultura, e eles acabam se reencontrando. E dali nasce a amizade, uma amizade com benefícios, e dali um romance, e é aquela história de princesa, de príncipe encantado, o famoso libertino que se regenera, tudo em favor de uma mulher, porque ele a ama, e ela muda a vida dele, blá 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 blá, clichê que a gente já conhece, né, gente? Até que começam as primeiras agressões, não tem, todas as agressões, independente dos motivos, não são justificáveis, deixando isso bem claro. Mas a primeira ali é uma coisa assim, uma reação que ele tem extremamente absurda para algo tão fútil. Eles estão num momento ali entre o casal, eles estão rindo, estão se divertindo. A Lily tá um pouquinho alta, né, que ela tinha tomado algumas, então ela tava com um riso solto e tal. E aí ele acaba se queimando, né, quando ele vai pegar um alimento dentro de um forno. A pessoa ela tá tão sem noção, né, que vai abrir um forno e vai pegar o que tá ali dentro sem nada, né, uma luva nem nada. E ele tinha uma operação muito importante no dia seguinte, aí ela vê aquela cena, ela começa a rir, né, porque assim, ela se preocupa com ele, mas logo em seguida ela fala assim, meu, é como se ela dissesse, né, é um absurdo isso, que deu na tua cabeça de pegar, é esse pensamento que a gente tem. E ela começa a rir,
E aí ele se revolta e no filme acontece algo que eu achei bem interessante, que eu achei bem bacana, que aparentemente é um acidente. É como se ele desse ele levanta, né? Pegou no negócio, solta imediatamente, ela tá próxima a ele dá uma cotovelada nela. E ali ela fica assim meio tonta, né? E ele já vai logo em cima dela e fala assim: não, foi sem querer, foi um acidente. E ela fica com o olho roxo, né? Aquilo dali já levanta um negócio pra ela. Por quê? Ela tem um histórico de violência familiar, ela sabe como é isso. Mas ela a mente tentando se manter sã. Então a gente arruma desculpas, né? A nossa mente arruma desculpas. Ah, mas foi um acidente, isso foi um acidente. É difícil pra gente, pras pessoas, pra certas pessoas entenderem que aquilo dali foi, na verdade, um ato de violência. E pra gente que tá assistindo o filme, parece que foi realmente um acidente. Eu lembro que o Vitor na mesma hora falou assim: não, mas foi um acidente. Porque é algo muito inesperado. Foi um acidente, não foi por querer, não sei o que, foi só um acidente mesmo. Essa é a impressão que a gente tava. Eu, obviamente, já sabia o que era, né? Mas eu não ia contar ali e estragar toda a magia do cinema. Mas esse foi um recurso diferente do livro. A gente vê logo de cara que não é um acidente, que ele vai mesmo pra cima dela, né? E ali ele comete o primeiro ato de violência contra ela fisicamente, né? Então isso daí é terrível, ela fica assim meio... Mas ela deixa passar esse pano. Em paralelo a isso, a gente tem lembranças dela do passado, né? Que acontece também no livro. Um capítulo é a Lily no presente, um capítulo é a Lily no passado. E ela lembrando da história dela com o Atlas e revivendo o relacionamento dela com o pai. Então a gente vai entender muitas coisas ali, né? E como o Atlas foi essa pessoa que deu um suporte absurdo para ela quando ela estava naqueles momentos, né? Na adolescência. Como ela também deu um suporte absurdo para ele, porque ele estava ele estava desabrigado, ele morava numa casa abandonada, né? E um foi o apoio do outro nesse momento muito difícil da vida deles, né? E aí, voltando pro presente, né? A Lily vai jantar com a mãe dela e ela acaba encontrando o Atlas num restaurante, que é o restaurante que ele abriu, ele é dono do restaurante, ela sabe que é aquele cara que ela amou durante a adolescência, né? Nos primeiros anos ali, na primeira fase, né, de vida adulta dela, que ele foi o primeiro amor da vida dela. E ali ela tem essas lembranças ainda mais vívidas, não acontece nada. Eu acho difícil você olhar para o seu primeiro amor de infância e não ter, obviamente se terminou bem, né? Mas você não ter boas lembranças não significa que você queira aquela pessoa de volta na sua vida. Que é o caso da Lily, fica bem claro que ela é apaixonada pelo Ryan. Só que ele tinha lá as inseguranças dele, porque, enfim, nada é justificável, né? Ele tem lá as inseguranças dele, mas assim, que ele poderia ter muito bem lidado de forma diferente, que ele não lida, tanto no livro quanto no filme, e passa, né? Novamente ela vai encontrar com o Atlas quando eles retornam ao restaurante para um jantar de família. Só que aí a Lily já tinha sido agredida e ela tá ali com o olho roxo, né? Quando o Atlas vê ela daquela forma, ele já surta, não surta, né? Mas ele fica assim, impossível isso tá acontecendo com você. Ele já soma 2 e 2 e assume que ela tinha sido agredida pelo companheiro. Ela vai atrás, tenta se explicar, o Ryan vê, né? E aí, novamente o entreveiro, e as coisas começam a ficar ainda mais complicadas, a situação entre eles. E aí a gente vai ver novamente um outro momento de violência. Vai acontecer mais 2 episódios de violência dentro do filme. Cada um pior do que o outro. O segundo é de uma forma, o último é ainda pior, né? Então, assim, é uma situação extremamente delicada. Acho que são 2 vezes, na verdade. Deixa eu lembrar aqui.
O primeiro é dessa vez que o Atlas encontra com ela. E o segundo o segundo episódio, são 2 episódios de violência. O segundo episódio é quando ela realmente resolve largar o Ryan e seguir com a vida dela, né? E assim, e logo depois ela vai descobrir que tá grávida, e aí entram outros 500 nessa história, que aí você percebe que você tá esperando um filho daquele homem que você não deixou de amar, porém ele não é bom para você. E o que você faz dentro dessa situação? Ali não fica muito a gente não fica bem claro pra mim dentro do filme, que mais dentro do filme do que no livro, que a Lily ia seguir com a vida dela, que ela já tinha posto um ponto final, que ela não estava abrindo uma porta novamente pro Ryan voltar. Porque tem outras situações, ele obviamente vai participar da vida dela grávida, né? Ele tenta voltar para a vida dela, ele tenta provar de uma forma ou de outra que eles dariam certo. Dentro do livro isso fica ainda mais claro, porque ele tenta realmente, eles se reencontram, eles vão participar ali do período da gestação juntos, e ele fala, não, eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa melhor, e não sei o que, não sei o que lá. Então você cria uma certa expectativa dentro do livro, que não aconteceu no filme, pelo menos não pra mim, de que existe uma esperança de que eles voltem, né? E essa tensão, ela se acaba no momento do nascimento da filha deles, né? E ali ela vai e fala, né, que meio que joga na cara dele, né, de uma forma bem nua e crua, e de uma forma que eu acho que não poderia ter sido diferente. As coisas, elas precisam, a verdade ela precisa ser dita. Porque se a gente ficar maquiando as coisas, se a gente ficar botando pano quentes nas coisas, parece que a gente nunca aceita a realidade da situação. E a realidade é que ele é um agressor. E que ele não tinha provas de que ele poderia mudar isso. De que ele estava bem para retornar e que ela só precisava botar um ponto final nessa situação. E aí ele vai... No livro fica bem mais dúbio isso. Será que ela volta ou será que ela não volta? Pelo menos pra mim. No filme não, pra mim no filme ficou bem claro, ficou bem óbvio que a Lily ia seguir em frente, que ela não tinha mais essa abertura pro Ryan voltar pra vida dela e pra vida da filha dela, né? Não pra vida da filha, mas pra vida deles como um casal, eles não seriam mais um casal. E aí ela vai e põe ponto final, e aí a gente entende, é assim que acaba, que é o título do filme, né? E esse é um resumão do que a gente vai encontrar ali dentro da sala de cinema. Coisas que eu gostaria de pontuar, que eu acho muito bacana, gente. A primeira coisa, a floricultura da Lily, diferente do que a gente vê nas promoções, a floricultura da Lily não tem nada a ver com essas coisas assim fofas e lindas e maravilhosas e bonitinhas e, entendem? Brilhantes e fofas, não. A Lily, a floricultura dela, sempre foi algo muito mais sombrio, uma coisa mais dark, sabe? Mais gótica, sabe? As flores que ela utilizava, a cor das flores, os arranjos, o formato, tudo era muito mais diferentão. Não era nada tradicional, não era nada comum, né? Não era nada florzinha. A verdade é essa, ali não é essa personagem florzinha, fofinha e tudo mais. Inclusive a floricultura dela não é nada disso. E dentro do filme isso tá bem expresso. Eu gostei muito da floricultura, nada do que eu imaginei vendo as promoções do filme. A gente já vai chegar nesse quesito. Então eu gostei muito. A relação dela, da Lily, com a irmã do Ryan é sensacional. Elas são bem divertidas. A irmã dele traz esse alívio cômico dentro da história e é bem bacana também. O Atlas, gente, é que nem no filme, no livro, perdão. É que nem no livro, ele não aparece tanto assim. O ator também, esqueci o nome dele. Ele quase não aparece no Brandon. Ele quase não aparece no filme, ele tem lá os seus momentos e ele é um personagem importante porque
ele dá um suporte pra Lily. Então, assim, ele é um personagem extremamente importante por causa desse suporte. Ali não rola uma construção de relacionamento. Abre-se uma porta para o futuro, como o livro faz também, né? Outro personagem, eu não posso deixar de falar do Justin como Ryan. Ele foi sensacional, gente. Ele começa ali na história como sendo aquele príncipe encantado e depois ele se torna aquele cara meio psicótico, assim, totalmente abalado pela situação dele, né? Então, é assustador. Ele começa sendo um maravilhoso e termina sendo um odiável. O que ele deveria ter feito? Cumpriu-se o papel. Sensacional, meus aplausos, Justin, foi muito bom mesmo. Agora, quanto a Blake como Lily, gente, eu não tenho muito o que falar. Eu não conhecia o trabalho dela, não conheço tanto assim o trabalho da Blake, eu não assisti muitos filmes com ela. Diferente do Justin, que eu assistia Jane the Virgin. E eu gostava muito dele como Rafael, que era o personagem que ele fazia lá. Então eu acompanhei muito a série. E ele como ator, né? A Blake não. Então, eu gostei dela como Lily. Eu achei que ela imprimiu bem a personagem. A Lily é essa personagem mais solta, mais divertida. E que acaba presa dentro desse relacionamento, né? Mas ela consegue botar um ponto final. E isso é muito legal mesmo. Eu gostei muito do filme no geral, gente. Eu acho que ele não deve em nada a adaptação ao original, que é o livro. Então, eu indico que você vá ao cinema e assista. Agora, quanto à questão dos bastidores, né? Que é aí que entra a treta principal. E que eu acho que acabou tomando um rumo que se tornou maior do que o filme em si. O filme acabou ficando em segundo plano por conta dessa questão da confusão entre os atores, né? Fazendo só um resumo, porque vocês já devem estar cansados de ouvir aí, de ler sobre, de ouvir, de ver vídeos sobre esse assunto, mas as coisas começaram a ficar esquisitas quando o pessoal percebeu que tanto a Blake quanto a Colleen, que é a autora do livro, pararam de seguir o Justin, que é, além do Ryan, o diretor do filme, né, nas redes sociais. E aí começou a se especular várias coisas. Quando veio as promoções, cada um promocionando separadamente. E foi uma coisa assim chata, porque dava pra se perceber que existia um climão ali entre eles. E aí as pessoas começaram aí começou a surgir boatos lá de dentro que o Justin ele não tratava bem as pessoas, que a Blake não se sentiu bem com ele, porque ele tinha demorado demais um certo beijo, que ele fez body shame com ela, comentários ali nada a ver. Da parte dela, as pessoas que falaram que ela era muito intrometida, que ela acabou levando o marido dela pro set, que ele foi fazendo coisas que não deveriam fazer, por exemplo, se intrometer nas decisões do diretor, e por isso houve um racha ali entre eles, né? A verdade é que as pessoas começaram a tomar partido e aí, a verdade é que a gente não sabe qual é o problema de verdade, né? Até esse exato momento eu não sei. Mas quando vieram as promoções, as pessoas começaram a vir mais em cima da Blake por causa do quê, gente? Principalmente porque ela não estava falando sobre a questão principal do filme. A gente não tem como se desviar desse assunto, desse tema. É um filme sobre violência doméstica. É assim, a gente não tem como não falar sobre isso. A gente não tem como dizer que não é sobre. Se é sobre. Então, como ela começou a promocionar o filme como se fosse um romance, uma comédia romântica, um filme de sessão da tarde, com muito brilho, com muito glamour, e não sei o que, não sei o que lá. Gente, as pessoas vieram em cima por causa disso. E eu não posso falar que elas estão erradas de reclamar, porque elas não estão. Eu também me sentiria muito mal, e como me senti mal, achei um absurdo também, ignorasse o fato principal da história. Aí o argumento era que, mas a história da Lily não é só isso, não é só sobre isso. Concordo, a história de ninguém é só sobre isso, mas aquele dali é um recorte da história. E o recorte da história é sobre isso, é também sobre isso. E ali, você tratar, como em algumas entrevistas eu vi, tratar sobre esse assunto que é tão sério,
de forma leviana, não tem como as pessoas... Não tem como passar pano, gente. Não tem nem como defender, né? Depois eu vi que ela veio e falou algumas coisas nos stories e tudo mais, falando sobre procurar ajuda, etc e tal. Mas ainda é uma coisa muito pequena, sabe? Eu acho que quando você tá numa posição de destaque e tem um assunto que é importantíssimo ser discutido, você tem que falar sobre. Você tá estrelando um filme sobre isso. O Justin tá lá falando. Não sei se ele realmente fez essas coisas erradas, gente. E se fez, ele tem que ser denunciado também, né? Porque, fala sério, né? Não tem como a gente passar pano também pra um cara que tá ali pagando de bom, mas ele não é. Se ele fez coisas erradas, precisa ser denunciado, precisa ser falado, precisa ser dito. Eu falo isso sempre para as pessoas. O errado sempre vai ser errado e o certo sempre vai ser certo. Independente do que os outros digam, independente dos interesses. Se é errado, ele precisa pagar por aquilo que é errado. Todo mundo é assim, né? Essa é a minha régua. Então, a mesma coisa serve para ela. Não tem como a gente passar pano por uma pessoa que simplesmente ignora o assunto principal do filme que você está estrelando. A gente precisa trazer isso. Gente, quantas e quantas pessoas ao redor deste mundo ainda sofrem violência? A gente liga a televisão, nós somos mulheres. Eu, mulher, né? Não sei se é uma mulher ou um homem que tá me assistindo aí do outro lado. Pode ser qualquer um. Então, quantas e quantas mulheres ainda sofrem violência? Enquanto você tá assistindo esse vídeo, provavelmente tem alguma mulher que está passando por algum ato de violência, seja física ou psicológica. E se a gente tem a oportunidade de trazer esse assunto à luz, para destaque, a gente precisa trazer. A gente precisa encorajar, precisa se encorajar a denúncia. Precisa se encorajar a pessoa para que ela entenda que ela pode sair dessa, que existe luz no fim do túnel. Esse é o nosso papel, gente. O papel de todas as pessoas. A gente pode ser um Atlas na vida de outras mulheres. E o Atlas ali, ele serviu como esse suporte para Lily. A gente pode ser essas pessoas, sabe? Que vão dizer assim, ó, eu te ajudo. Você pode sair dessa, eu tô aqui por você, sabe? Isso é o principal. De entrar em contato, de falar assim, você provavelmente conhece alguém que já sofreu de violência doméstica. A gente não existe hoje, seja doméstica ou psicológica, que acontece às vezes também dentro de casa. A violência psicológica, que é tão ruim quanto. As coisas ali, ó, são terríveis, ambas são terríveis. E crime que precisa ser denunciado. Porque se hoje fez com você, amanhã vai fazer com outra. Enquanto aquela pessoa não parar, não ser detida. E ali pode se repetir o ciclo com outras e outras pessoas. E nós precisamos fazer como a Lily fez, botar um fim nisso. Então é impossível, conversando aqui com vocês, não falar sobre isso. E eu vou deixar linkado aqui no canal links de onde vocês podem ir para buscar ajuda, fazer denúncias, telefones. Tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Porque se a gente não presta um serviço, muitas das vezes a gente acaba prestando um desserviço ao não falar, sabe? E é importantíssimo isso, gente. É importantíssimo. Não dá pra gente aceitar viver um ciclo assim. Seja na nossa família, seja com pessoas que a gente conhece. Se a gente sabe, não dá simplesmente pra gente ignorar. Ah, mas ela não quer denunciar. Então, que a gente seja o suporte dessa pessoa para que ela tome coragem para sair dessa. Entendem? Tenha força, tanto mental. A Lily é uma personagem extremamente resiliente. Diferente do filme, no filme pra mim fica muito claro que ela não vai voltar. Que não existe essa possibilidade da Lily de volta. Mas no livro não. No livro a gente fica na dúvida até os 45 do segundo tempo. Se ela vai aceitar o Ryan de volta ou não. E fica naquela tensão, né? Até que ela vai e fala sobre todas as questões, né, relacionadas à violência que ele praticou contra ela. E joga na cara dele mesmo, escrachada, como deve ser feita. As coisas, elas precisam ser ditas. A gente não pode maquiar, principalmente a violência. Não podemos maquiar. Foi isso que você fez. Imagina se fosse com a sua filha, o que você não faria. E ali ele tem o amor, né? Essa questão do amor. Que ele não é uma pessoa de todo ruim.
de todo odiável, ele chegou a amar, ele amava a filha dele, e aí ele diz, né, não posso aceitar isso para minha filha. E ele não pode ser isso para a mãe dela, né? Então ele entende ali, tem essa consciência de que realmente esse ciclo precisa ser encerrado. E o que ele precisa fazer para mudar a vida dele? Ajuda psicológica e, enfim, qualquer outra coisa. Mas é algo que a gente precisa estar ali, sendo suporte dessas mulheres e dizendo para elas, existe luz sim no fim do túnel. Coisa que a atriz principal do filme não andou fazendo, né? E isso decepcionou muitas pessoas. Eu me coloco no lugar de muitas dessas pessoas e concordo. É decepcionante, gente. E, infelizmente, a treta dos bastidores tomou uma proporção muito maior e avassaladora do que o filme. E o filme, ele traz uma mensagem extremamente importante, que é isso. Finalizar ciclos que não nos fazem bem. Que podem trazer risco à nossa vida. E a Lily é essa personagem que tem essa força de dizer não, acaba aqui, acaba entre nós, acaba em mim. Esse ciclo não vai continuar com a minha filha, não vai passar por mais uma geração. Que eu acho que a principal mensagem é essa, que nós possamos ser como a Lily, entender que não há problema em encerrar ciclos, que a gente pode sair muito melhor do que isso. Certo, pessoal? Eu vou finalizando esse vídeo por aqui, agradecendo a todo mundo que me acompanhou até o final dele. Muito obrigada mesmo. Se você já viu o filme, não deixe de comentar. E eu vou deixar esse canal aberto para caso vocês queiram conversar, queiram trocar uma ideia, pode falar comigo por aqui, tá bom? Ou me chamar lá no direct do Instagram, @garotasentrelivros, que a gente pode estar conversando por lá também. Nunca se esqueça, você é mais forte do que você pensa e sempre existe uma saída. Um beijão pra todo mundo e tchau, tchau!